bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 22, que é um exemplo de capiuca, ou palíndromo, cujo reverso é ele mesmo. Olha aí. Eu sou o Jefferson e estou aqui com meu amigo Michael. Aí. Opa, beleza. Começamos aí com um momento educativo, né? Momento Wikipedia. Exatamente, momento totalmente obrigado Wikipedia, né? Capiuca. Capiuca. Eu já ia falar assim, gente, o que é isso aí? Isso aí é um produto de passar no cabelo? Pois é, né? Olha só, eu falei assim, gente, mas por que não chama de palíndromo, né? Mas é capiuca, enfim, né? É para ficar mais bonito, né? É que nem como é que é um do campeão e end campeão. Não, né? é o Endeca campeão, né? Que é o Endeca campeão, acho que é o Palmeiras, né? Foi isso, 11 vezes campeão, né? Isso, olha aí. Aí acho que 12 deve ser Dodeca campeão. Olha aí, rapaz. Olha aí, momento cultura. A gente tá ficando velho. E fica a pergunta do Mundial. Mas vamos. Tudo tranquilinho, tudo de boa, tudo de boa. Tudo tranquilo. Vamos nessa. Prontos aí para mais um episódio. É isso aí, cara. Essa semana tem de tudo um pouco, né, cara? Temos um velho conhecido de drama de hospital, né? Temos uns velhinhos do barulho, né? Com Only Murders, né? E a polêmica, né? Polêmica ou não, né? Que é o Adão Negro, né? Assim, bom, a gente vai ver aí que diabo é isso, né? Vamos pro Bacon no Baião, né? O momento que a gente fala sobre os posts da semana. Post da segunda-feira, Only Murders in the Building, segunda temporada. Mano. E aí, como é que foi aí a continuação? Então, cara, que final é curioso. Bom, vamos começar pelo começo, né? O começo começa pelo começo da primeira temporada. Onde, na primeira temporada acontece um negócio que você assim, e aí eles vão 2 meses atrás. Aí então, na primeira temporada aparece uma cena que você não entende nada, aí eles voltam 2 meses, entendeu? E aí eles começam a contar uma história, eles resolvem um mistério. E aí, no final da primeira temporada, acontece uma parada que é essa cena, entendeu? Então, as primeiras partes da segunda temporada são as consequências dessa primeira cena, que foi a primeira cena da série. Assim, entendi. Parece complicado, mas vocês vão entender. Mas eu acho que era para ser misterioso, né? Então. E, cara, nossa, que começo de temporada muito bom, muito boa, sabe? As piadas, o texto, tava tudo muito, cara, muito azeitadinho, sabe? Você olha assim, pô, tá aí, eu vi um upgrade, né? Eu vi um upgrade, e aí alguns personagens novos, né? E tudo, e aí. Não, sim, e claro, né? É aquele problema que eu me perguntei, cara, será que a gente vai sofrer do mal da segunda temporada? Porque é aquela coisa, no início você tem a novidade, você tem que apresentar, você também tem um fardo de apresentar os personagens, a motivação dos personagens, um conflito, né? Vai sobrar alguma coisa para contar nesses 10 episódios? E são 10 episódios rápidos, né? São uns 30 minutos mais ou menos. E, cara, a impressão que dá é que você vai perdendo um gás, sabe, com o tempo, né? Ainda que ao longo do tempo você vai tendo umas surpresas de elenco muito boas, né? A performance do Steve Martin, né? É excelente, cara. Eu me divirto pra caramba, né? E para variar. A galera tá gostando muito da série, né? Tá fazendo muito sucesso, né? Sim, muita gente falando. O Martin Short, ele tem um personagem bem chato, sem noção, mas ele é um sem noção que eu acho que ele vai se encaixando, vai ficando cada vez melhor, né? Você vai entendendo umas partes. E a Selena Gomez, cara, ela tem uma autoestima muito boa, porque
né? Você contracenar com essas pessoas tão icônicas, pelo menos pra gente que é velho, né? Então... São lendas, né, do nosso tempo aí. É verdade. E, cara, ela vai indo muito bem, cara. Vai indo muito bem. E tem a adição da cara Delavigne. Delavigne, poxa, gente, muito mais simples, ó. Obrigado! Delavigne, só que assim, é meio irônico, porque ela faz um personagem que toca muito sobre a questão de fama, né? Porque eles ganharam uma fama por causa do podcast e do caso de assassinatos lá que eles foram resolvendo e tudo, e ela fica a dúvida, né? Se ela apareceu porque ela gostou do que viu da Mabel, né? Que é a personagem da Selena Gomez, ou ela simplesmente é mais um abutre, né? E tudo. Então fica essa. Qual é o papel dela, né? E ela na vida real tá tendo problemas justamente com a fama, né? Como a Selena Gomez teve também, né? E problema com a série meio que toca de forma marginal sobre esse problema de saúde mental, né? Então, não, é engraçado, não a ponto de ficar uma coisa bad vibe. Essa temporada é mais light do que a primeira, eu achei, sabe? Só que ela é menos engraçada porque ela vai perdendo gás. Enquanto a primeira, você tinha muito. O pessoal dava para ver que ainda estava pegando a manha. Na segunda começou muito bem aceitada e vai ficando confusa, meio, sabe? As coisas não vão encaixando tão bem, mas não são tão engraçadas quanto a primeira. Tem uns momentos muito bons, isso é fato, isso é fato. Mas assim, às vezes talvez um clima que já ganhou, um oba-oba, entendeu? Faça que a série dê as suas engasgadas. Mas mesmo assim, a soma é muito boa, né? Aquele climão Scooby-Doo que a gente já conhece, né? É uma série good vibes, né? Mas o realismo, cara, o final, a solução que deram, eu falei, gente, não, né, gente, forçou a mão. Forçou a mão aí para um detalhe aí que, eu acho que vários pequenos detalhes que foram um pouquinho complicados, né, cara? Eu olhei assim, gente, aí eu não. Mas, mesmo assim, eles já conseguiram fazer uma jogada que eu achei interessante, que era o seguinte: poxa, todos os personagens eram do condomínio, né? O Arcádia, né? Poxa, ia ficar meio, pô, né? Teria que aparecer sempre um novo vizinho, né? Não Aí vai ficar parecendo o MCU, né, da Marvel lá. Aí sempre aparece um herói novo falando, onde é que você tava esse tempo todo, né? Pois é, o Supernatural, né? Né? Aquele momento polêmica, né? Momento polêmica total, né, cara? Aí ia ficar muito Supernatural. Aí eu acho que não ia dar muito certo, né? Não, eles conseguiram já emendar novos personagens, né? Aí eu falei, boa, boa, boa. E também fica aquela coragem, né? Porque o pessoal é velhinho, né? Então. Né? Não dá para estender muito, né? Não. Eu acho que eles têm que pensar aí, né? Aliás, eles brincam muito com isso, né? Da idade deles e tudo, né? Até porque o personagem do Steve Martin. Eles deram uma solução que, cara, eu achei muito boa. Essa foi muito boa. Como é que eles iam fazer para fazer um remake, mas sem ser um remake? Cara, a solução. Olha, isso aí é o mundo real, cara. Mundo real total. É aquilo ali, cara. É aquilo ali que a gente já viu. Mas, assim, resumindo, cara, vale a pena. Continua sendo uma excelente temporada. Eu acho que eles vão corrigir algumas coisas já para a terceira, né? Que já tá para estrear já, né? E tá bem promissora, cara. Na terceira a gente tem uma surpresa bem. Olha aí, rapaz. Eles estão com bala na agulha, sabe? Não são fracos, não. São fracos, não, cara. Porque eu achava que a Tina Fey já era bala na agulha, né? Mas não, rapaz. Tina Fey é da mesma escola, né, dos dois. É Saturday Night Live, né? A Tina Fey saiu de lá também. Sim. Aí por isso que eu acho que foi fácil, né?
cobrar esse favor, né? E ao contrário do que deve ter sido assistir o Enfermeiro da Noite, pela tensão, não é? Pois é, cara, esse filme aí é tenso, viu? Enfermeiro da Noite aí, o filme novo do Netflix, né? Uhum. Post aí de quarta-feira. É um filme que eu tava com bastante expectativa, né, em relação a esse filme. Por quê? Porque ele, além de você ter uma dupla aí de protagonistas muito talentosos, né, o Ed Redmayne e a Jessica Chastain, você tem um filme que é baseado numa história real e é uma história impressionante, né? Uma história assim Uhum. que você fala, caramba, será que isso aconteceu mesmo? Como é que é isso? Porque é baseado na história de um enfermeiro, né, que trabalhava em UTI, trabalhou durante 16 anos e ele envenenava pacientes, né? Nossa. E aí ele é suspeito de ter matado talvez até 400 pessoas. Então é muita gente. Nossa. Nossa. É um caso assim muito impressionante, né? Então, assim, por conta disso tudo, eu fiquei com muita expectativa em relação ao filme, né? Falei assim, nossa, Uhum. como é que eles vão contar essa história e tal? Porque, ao meu ver, quando você vai contar uma história dessa, você você tem alguns requisitos, né? Porque, assim, num caso desse, a primeira coisa, você tem que priorizar, explorar a psique desse serial killer, né? O que motiva, né? O que motiva uma pessoa dessa a fazer um negócio desse, né? Como é que o cara, né? O que leva o cara a fazer um negócio desse? E, a meu ver, também você precisa analisar e discorrer sobre o que circunstâncias que permitiram que ele cometesse tantos crimes, né, impunemente até ser pego, né? Uhum. Então, eu acho que tudo isso, esses para mim são os pontos principais que você precisa avaliar, né, numa história dessa e analisar. E aí, assim, esse filme, ele, a meu ver, acaba se perdendo porque o roteiro ele não foca tanto nesses dois pontos que eu falei, né? Principalmente na questão do serial killer, ele não foca muito, não trabalha muito assim a persona, a psique desse cara, de onde que ele veio, como é que foi o histórico desse cara, entendeu? O filme não trabalha muito isso, não aprofunda demais nisso, né? Desse cara aí que o nome dele é Charles Cullen, né? O nome desse enfermeiro. E o filme ele acaba assim, ele cria algumas subtramas, né? Para contar esse desenrolar dos fatos aí. Uma, ele tenta dar um retrato aí meio crítico sobre o sistema de saúde americano, né? Como que funciona, como que não é e tal. E essa questão do foco no lucro, no dinheiro, ao invés dos pacientes, né? A preocupação maior é ganhar dinheiro, talvez os hospitais evitarem processos, mais isso do que a saúde ou a própria bem-estar dos pacientes, né? Uhum. O filme traz essa trama. Ele apresenta, né, lógico, o enfermeiro e um pouco da personalidade dele. Também ele mostra a enfermeira, porque nesse filme é basicamente assim, a Jessica Chastain, ela faz o papel de uma enfermeira que trabalha no UTI e esse enfermeiro chega para trabalhar com ela, né? Uhum. E aí começam a aparecer mortes suspeitas e tal, e ela começa também a desconfiar dele. Aí o hospital lança uma investigação policial, e aí ela acaba ajudando a polícia para tentar pegar ele, né? Uhum. Para tentar prender esse cara. E aí o filme, então, ele mostra ela, e o engraçado é que o filme foca muito mais na vida dessa enfermeira, nos problemas, nos desafios que ela passa, do que do próprio serial killer, que deveria, ao meu ver, ter um destaque maior nesse caso. Uhum. Porque ele, assim, que é o personagem, digamos assim, mais interessante de ser analisado, né? Isso. E que talvez necessitaria de uma investigação maior para gerar explicações. Mas não, a trama acaba focando muito mais nela,
E também nessa investigação policial, né? Então o filme ele se divide um pouco, assim, ele fica perdido, sabe? Sim. Ele tenta abraçar o mundo e deixa de dar atenção suficiente a essa questão que eu falei, né? Do serial killer e dessa questão do sistema hospitalar corrompido que permitiu que ele cometesse tantas atrocidades. Então acaba que isso aí fica muito superficial e aí o filme ele sofre com isso no final, porque quando você acaba o filme, você fica com um gosto assim um pouco amargo de o filme não é ruim, sabe? Mas quando acaba você fica assim, gente, faltou alguma coisa, sabe? Quando você Uhum, assiste um filme que você uhum. gosta e tal, mas você fala assim, não teve assim nada de extraordinário, não teve assim, tirando é lógico, né? E até uma coisa que acaba deixando esse gosto um pouco mais amargo, né? É o fato das performances do Ed Redmayne e da Jessica Chastain serem performances fantásticas. Os dois estão muito bem no filme. O Ed, Nossa. ele tem umas nuances na performance dele, porque, infelizmente, como eu falei, o personagem dele não é muito aprofundado, então ele tem que se virar com o que tem, ele é pouca coisa. Uhum. Mas ele tem umas nuances na performance, uns trejeitos, umas coisas assim, que enriquecem muito o personagem dele. E é uma performance assustadora mesmo, assim, que você vê, nossa, o cara, você acredita, né, que ele pode ser uma pessoa que é doente o suficiente para cometer esses atos. E a Jessica Chastain, ela já traz uma performance bem mais dramática, de uma enfermeira que é uma mãe solteira, passando por problemas também, e, e ela some no papel. É impressionante como ela consegue desaparecer no papel dessa mãe enfermeira e convence também muito no papel. Então é uma pena, porque você vê as performances excelentes e muito provavelmente não é injustiça que eles sejam indicados a prêmios, talvez até a Oscar, né? O Ed Redmayne é bem capaz dele ser indicado por essa performance dele, a Jessica também não seria injusto. Então isso acaba deixando esse gosto um pouquinho mais amargo, né? Que você fala assim, poxa, o filme poderia ter aproveitado melhor a performance dos dois e ter realmente se transformado num clássico do gênero, desse gênero Uhum. crime drama, né? Uhum. Então ele poderia ter rivalizado aí com grandes filmes desse gênero, sei lá, você pensar aí no Silêncio dos Inocentes, um filme assim, sabe? Uhum. Poderia ter chegado nesse nível se o roteiro tivesse sido mais bem escrito, mais bem dividido, tivesse focado, eu acho que nas partes mais interessantes dessa história real. Então, é uma pena, né? Ao meu ver, uma pena, uma oportunidade desperdiçada. Você acaba, como eu falei, terminando o filme e ficando assim, ah, legal, mas poxa, que pena, não entregou assim tudo que poderia, né? Mas mesmo assim é um filme bacana, recomendado para quem gosta desse estilo aí. É, o filme vai ter grandes atrativos, né? Principalmente pela performance da dupla aí dos protagonistas. Então fica a recomendação aí, apesar desses poréns aí, só esse essa reclamação final aí da pena, né? Que pena, que né? Poderia ter se transformado num dos grandes filmes do gênero mesmo. Poxa, é uma pena, né? Porque mais É, uma bola fora da Netflix, né? É, 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 uma pena. Uma pena mesmo. sim, sim, sim. Não é, como eu falei, não é um filme ruim. Não é Uhum. assim, nossa, que filme ruim, não, não, não. Mas também não vai ser aquela coisa que poderia ter sido, né? Então, não sei se a gente pode dizer que é uma bola fora do Netflix, Sim, mas é mais uma sim, oportunidade desperdiçada, né? no sentido, mais uma história que poderia ter sido muito melhor, né? Isso, Não isso. não é que é ruim, assim. Talvez, eu não sei, né? Eu não sei. Não pesquisei mais sobre os. Porque também, assim, foi baseado num livro, apesar de ser baseado numa Uhum, história real, uhum, então foi baseado num livro, né? uhum. Do mesmo nome. Então, talvez o foco do livro tenha sido parecido com esse do filme. Então, eles adaptaram mais baseado no livro, né?
Só que uma coisa é um livro, né? Então, assim, É, o livro ele foca em coisas diferentes, ele não precisa ter essa mesma, não precisa se preocupar tanto com o ritmo quanto um filme, é. e o tempo que ele tem, né, que a pessoa vai dispor para ler o livro é muito maior do que para assistir um filme. Então, você precisa saber no que você vai investir, né, para numa adaptação de um filme. Então, talvez eles pecaram um pouco nisso, né? Entendi, entendi. É, eu sei bem como é que é isso. E falando nisso, Opa, né? chegou a hora aí de desarmar aquela bomba É. do Adão Negro. E aí? Então, olha, veja bem. É assim, como eu falei lá na crítica, não é que assim, eu acho que como muita coisa na vida, você tem que ajustar a sua expectativa, né? Porque se você for para aquela ideia de, não, eu quero ver um filme pipocão, né? E quero desligar o cérebro e não me importo com clichês ou histórias que, nossa, que legal, entendeu? Nossa, nunca tinha visto Uhum, isso. Ó, se você desligar tudo isso, é um ótimo filme, entendeu? uhum. Por quê? Porque você tem o The Rock, que é uma pessoa, caraca, muito empática, né? Uma pessoa que Muito carismático, né? O cara, ele muito, tem uma presença de tela muito grande, não dá para negar. muito grande. E Literalmente, né? é isso, porque grande é bem um termo, uma palavra bem apropriada para ele, porque o moleque está gigantesco, né? Mas é irônico, porque ele tá gigantesco num filme que o filme é todo feito em CGI, todo, Aham. praticamente. Até o pôr do sol é em CGI. Então, você fica assim, caraca, gente, não, externa, esquece, né? Não, praticamente não teve, cara, não teve externa. Nossa. Assim, cena no quarto, estúdio, sabe? Briga, Aham. estúdio. Parte que ele vai ficar olhando Tela pro verde, nada. haja tela verde. Nossa, haja tela verde. E é aquela coisa, né? Bom, mas vamos começar pelo começo, né? Qual é o maravilhoso roteiro? O roteiro tem Adam, né? Ele é um ex-escravo que acontecem coisas lá e ele acaba virando ganhando os superpoderes, né? Dos mesmos que deram pro Shazam, né? E ele é super power, cara. Super power, só que ele meio que errou a mão, né? Na busca por justiça. E aí ele acaba sendo capturado e dormindo 5.000 anos, beleza? Uhum. Até que por um acidente ele é libertado, né? E ele descobre que a terra natal dele está sob ocupação de uns estrangeiros e tudo. E ele tentando entender o que está acontecendo, né? E aí tem uns personagens secundários muito genéricos, né? Muito genéricos. Aí tem tipo uma Liga da Justiça genérica, onde tem um Homem Gavião genérico, um Doutor Destino, mas só que esse é do bem, que é o papel do Pierce Brosnan, né? Uhum. E, cara, realmente, assim, a estrela do filme é o The Rock, disparado, tudo bem. Aham. As cenas de ação, se fosse um jogo, eu acho que o pessoal ainda ia reclamar. Pô, sério que, sabe? Pô, de novo isso, sabe? Tem uns momentos meio. Porque é aquele problema, né, Michael? Quando o personagem é muito overpower, né? Aham. Você tem que criar você tem que explorar, porque é o primeiro filme, né? Então você tem que explorar qual é a motivação dele, qual é a Aham. A história. origem, né? A famosa história de origem. Aí ele vai fazer um flashback e tudo mais, né? E também você vai ter aquele problema do que prende ele com os dias atuais e qual é o desafio dele, porque poxa, o cara é super power, né? Ele é do tipo assim, ser... Superman, né? Praticamente. não, ele é mais forte que o Superman, pra você ter uma Eita. ideia. Pois é, ele é mais forte que o Superman e o Shazam. E aí tem uma
pseudo-explicação, né? Então, tipo assim, já que o cara é tão super power, o que vai trazer? E aí eles, né, eu acho que tem uma contribuição do Sam Raimi, né, que é um filme surpreendentemente violento, mas dentro da censura, então, né, assim, então tem cenas que você fica assim, ok, mas, bom, é o que se espera, né, hoje em dia, né, eu acho, né, então tem explosões, porrada e tiro à vontade, né, e muita violência, muita violência. Mas tá, então tudo é ruim? O que eu ouvi falar é que, assim, eu vi Uhum. algumas críticas, o pessoal elogiando bastante a ação, dizendo que o filme é ação sem parar, é bastante divertido nesse sentido. Então, olha, eu vou dar um exemplo, assim, imagina aquele hambúrguer que tá, assim, tecnicamente tem queijo, tem bacon, sabe? Tem o hambúrguer grandão e tudo. Você morde e você sente o sal, né? O sal exagerado, química pra caramba. Eu fiquei com essa impressão. Então, tipo assim, Entendi. a ação tá lá. Realmente, a ação do início ao fim. Isso é verdade. Sem parar. Pra não dizer sem parar, tem muito pequenas pausas, entendeu? A roteiro é super previsível. Alguns personagens são bem rasos. Até como eu expliquei, né? Será que eu tô incomodado pelo que o Martin Scorsese tinha avisado, né? Que tipo assim é uma diversão tão plástica, né? Que e eu acho que por um lado pode ser aquele efeito de esgotamento, né? Do cinema super-herói, eu tô sendo chato mesmo, né? É possível? Mas Eu vi aqui no, no IMDb uma crítica que o cara botou o título assim, que eu acho que pode resumir bem o filme, né? Que fala, é como se o Michael Bay e o Zack Snyder tivessem um bebê. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Pronto, olha aí. Esse é o resumo do filme. E é triste, porque por um lado, cara, é DC. DC, você tem material, principalmente o Adão Negro, ele tem excelentes histórias na DC, entendeu? É só ler. É só ler, entendeu? Mas assim, dá pra entender que, cara, eu acho que tinha muita coisa em jogo, né? Tem a estreia do The Rock também, então eu acho que não é um filme ruim, tá, gente? Não me entendam mal. Mas só que é bem essa pegada mesmo do blockbuster, né? Bem pipocão exatamente. mesmo, ação e ação. E é uma pena, porque tinha espaço, cara. O personagem dá espaço. A DC tem história pra fazer isso, pra entregar um resultado muito melhor do que um filme médio da Marvel. Ih, cara! Polêmica! Entendeu? Entendeu? Então, eu achei assim, sei lá, né? Assim, eu acho que muita gente vai falar, massa, velho. E que bom, se você vai ver o filme, eu quero ver um filme massa, velho. Pronto. Não vai achar ruim, não. Não é um filme que você passa raiva, muito pelo contrário, não é isso. Mas o mundo faria diferença a existência desse filme no mundo? Enfim, né? Não sei. De repente eu sou bobo em esperar alguma coisa diferente. Bom, enfim. Mas eu acho que é mais ou menos esse é o espírito, né? Mas vamos para as dicas, né? Opa, vamos lá, sair dessa polêmica. Vamos sair dessa polêmica para falar de coisa boa, né? Isso aí. Então, a sobremesa é um momento que a gente dá alguma dica, a gente sofre para desenterrar alguma coisa, né? Isso aí. É isso aí. E dessa semana, Michael, qual é a sua dica, né? Assim, o que você tá trazendo pra gente aí?
Então, eu vou aproveitar para dar uma dica de uma série documental que eu estou assistindo do Netflix. Ainda não vi todos os episódios, Uhum. mas estou gostando, achando legal pela, pela ideia, né? Pelo formato dessa série documental. Achei muito interessante. Se chama História Direto ao Assunto. Hum, Tá lá no Netflix, já tem 2 temporadas. eita. Então, é uma série bem interessante que ela fala sobre variados temas ou acontecimentos históricos. Então, ela foca em um tema específico ou um acontecimento histórico por cada episódio. Ela tem um formato um formato leve e rápido, né? A duração é pequena e tem uma boa produção visual. Então, ela vai mostrar, né, não só imagens documentais, mas tem efeitos também especiais e tal, animações, é bem bacana. Então, é um episódios aí de 20 minutos, mais ou menos, né? Uhum. E vão falar sobre alguns temas específicos, né? Então, por exemplo, é, tem um episódio que fala sobre o GPS, como que surgiu, qual que é a história desse sistema do GPS, como é que foi isso, como é que está evoluindo essa história, né? Porque começou lá com a questão dos satélites que era dos Estados Unidos para uso militar, Uhum. e aí eles liberaram para uso, né, geral, que todo mundo pode usar, só que aí outros países começaram a querer também se interessar e lançar os próprios sistemas de GPS e tal. Então é bem interessante essa história, porque hoje em dia tudo tem GPS, né? Você pensar, até relógio tem GPS. Sim. Então, como é que surgiu isso aí? Porque hoje em dia a gente esquece, né, o quanto que antigamente era difícil se localizar na Terra, né? A galera tinha que se virar aí, fazer cálculos olhando para o céu e tal. Hoje em dia, qualquer pessoa com relógio consegue se localizar, né? Então, bem legal. E aí tem um outro episódio sobre a história do MP3, como é que surgiu esse formato. E aí ele conta desde lá da história né, da, da- dos discos, LP, depois CD, como é que foi que virou MP3. Bem legal isso aí. E tem outro episódio que fala como é que surgiu os cartões de crédito, né? Caramba. É. Aí eu tenho uma curiosidade bem interessante desse negócio, porque aquele Diners Club, Sim. Uhum. na verdade, foi lá que surgiu, né, esse cartão de crédito. Então era realmente um restaurante, Ó. né? E aí é por isso que chama Diners, né? Que era Uhum. de restaurante. Aí eles criaram começou num restaurante lá. E aí depois eles criaram tipo uma associação de restaurantes, que seria esse clube aí, de Diners Club. E aí tinha um cartão mesmo, era um cartão físico que a pessoa podia apresentar para, tipo assim, para pagar a conta, fazer uma linha de crédito nesses restaurantes, né? Então É. é bem interessante. Surgiu como um cartão físico mesmo, que a pessoa ia lá e fazia um crédito, ó, tá aqui tal refeição, não sei o quê. E começou nesses Diners Club, que é um dos cartões de crédito aí mais famosos, né? Caramba. Então conta a história desse. E é bem legal porque assim, eu lembrei muito porque antigamente, na nossa época, né, quando a gente fazia trabalho de escola, essas coisas, a gente tinha um tema específico que a gente tinha que pesquisar. Hoje em dia é mamata. Os caras digitam no Google e tal, né? Vê É. ah, acha tudo assim em poucos minutos. Na nossa época a gente tinha que ficar folheando enciclopédia. Era. Nossa, era aquela loucura, né? Para pesquisar. E tinha aquelas enciclopédias de prateleira, tinha que pesquisar revista, sei lá. Então é legal isso aí, porque, por exemplo, digamos que você tem que fazer algum trabalho, alguma coisa sobre algum desses temas que essa série, 20 minutinhos, você vai aprender tudo sobre aquilo, entendeu? Um resumão mesmo. Ou sobre um Hum. evento histórico, por exemplo, tem um lá que é sobre a corrida espacial. Olha, ó. Opa. Um resumão da corrida espacial. Então, em 20 minutos você vai ver lá, né, o que você precisa saber ali sobre aquele tema para às vezes para uma pesquisa, uma coisa rápida, ou se você quer conhecer mesmo. Tem um outro episódio que fala sobre essa mania que tem lá nos Estados Unidos do pessoal consumir água só em garrafa, né? Uhum. Tudo tem que ser água em garrafa. Como é que surgiu isso e tal? Então é bem legal. Eu achei interessante essa série e pelo fato dela ser rapidinha, leve, né? Divertida e também bem humorada de assistir, então gostei demais. Vou deixar essa recomendação aí, aquela coisa bem relax, né? E também assim, uma chance, né, para você conhecer ou estudar um tema enquanto relaxa, né? Enquanto dá uma Sim. relaxada. Não, sim, ó. Como é que é? Portas abertas para a informação. É Né? isso aí. Né? E você, qual a Pô, dica?
Pois é, a minha dica é engraçada. Eu fui comprar um livro para o aniversário de um amigo meu, e eu tava na livraria, eu falei, caramba, é verdade que eu já tinha comentado sobre esse livro, né, o 2041, que eu já conhecia o autor de outro livro que era, é, o nome era Super Powers of EA. Eu acho que é isso. Aí China e não sei o que, como. E aí eles traduziram por inteligência artificial genérico lá, né? E esse livro, ele foi muito famoso porque o autor é o Kai-Fu Lee, né? Ele foi o gerente da Google na China, né? Quando eu estava implantando a China, ele contando altas histórias. Cara, o livro é maravilhoso, o anterior, né? Eu gostei pra caramba. Nossa, conta toda aquela transição do que eles chamam de inverno da IA, né? Para a IA como a gente conhece hoje em dia, né? Cara, é muito interessante o outro livro, eu recomendo muito esse autor, Kai-Fu Lee, né? Então ele já tinha proposto outra coisa. Por quê? Ele tinha visto. Ai, gente, como é que é aquele instituto que adora fazer previsões de informática? O Michael Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome. Ele que o cara ganha dinheiro pra caramba. Sabe aquelas previsões, como vai ser o futuro daqui a 20 anos, né? Não tem essa situação clássica? Ele botou. Ele falou assim, poxa, tá aí, eu vou fazer essa proposta de como é que vai ser o mundo daqui a 20 anos, em 2041, né? E, cara, que livro interessante, muito bacana, porque ele poderia ser aqueles relatórios chatos pra caramba. Eu tô esquecendo o nome dessa empresa, mas tudo bem. E ele decidiu fazer uma coisa totalmente diferente, que ele começou a convidar outro público com histórias, pequenas histórias de ficção científica de contextos totalmente diferentes, né? Então são 10 histórias, né? Cara, tem uma história sobre educação e inteligência artificial e robôs. Tem uma história sobre seguro de vida e preconceito, análise de crédito. Tem outra história sobre guerra. Tem uma outra história sobre fake news e deepfake, né? E política, né? Então, tipo assim, tem de tudo um pouco. Então, é um livro que ele entra em polêmicas, inclusive, né? Até porque, né? O papel que a China tinha quando o Kai-Fu Lee começou a escrever, poxa, o último livro dele ele lançou em 2017, né? Então, desde 2017 para cá, muita coisa mudou, né? Então, e ele tomou umas decisões até que eu falei assim, nossa, o cara foi muito corajoso. E, cara, ele apresenta farto material para poder até especular, né? E abre um leque, cara, é um livro que eu diria assim, é o típico livro de que chefes pagariam uma nota numa palestra de 20 minutos. Entendeu? E que, cara, muito bom, excelente. É um livrão, literalmente, eles lançaram aqui no Brasil, tá 500, não, são 560 páginas. No momento do post, a gente está num semi-Black Friday para você que está no futuro, né? Então, a versão Kindle tá 39 e a versão física tá 59. Então, poxa, por quantidade de páginas, é um excelente negócio. Mas eu acho que pelo conteúdo é muito bom. Cara, é excelente. Eu diria que é um dos materiais assim mais importantes de previsão, assim, porque algumas coisas que ele está falando já estão se realizando, entendeu? Então, cara, vale muito a pena. Eu confesso que ainda não. Faltam 2 histórias para eu concluir, mas assim, nossa, se pagou o livro várias e várias vezes, entendeu? Excelente livro. Excelente livro, recomendo demais, 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 demais. Não só para quem é de Legal. TI,
Não é isso, é para qualquer pessoa mesmo, entendeu? Então é excelente, Principalmente para quem excelente. gosta de ficção também, ficção Sim, científica, né? sim, sim. Tecnologia. Porque essa parceria que ele fez com o Shen Kyu-fan, né? Ele que é um amigo dele, e ele gosta de arte e tudo, e ele é um escritor, né? Cara, eu achei que ficou bacana. Ficou bacana ele conseguir Legal. conciliar o tema, né? Com o que ele queria tratar. Então vale muito a pena, cara. É excelente, excelente, excelente mesmo. Legal. Beleza? E agora então a gente vai falar do Petiscos, né? O momento que a gente fala do que está por vir. E aí, Michael, o que a gente está esperando aí para os próximos capítulos aí do nosso blog? Continuo lá no seriado da Apple TV Plus, o Shantaram, Uhum. né? Baseado na história lá do cara ex-presidiário que foi lá para a Índia, se escondeu lá na Índia lá e acabou virando médico. É bem polêmico esse seriado. Mas tô achando interessante, tá legal, tô gostando até agora, vamos ver. Comecei a ver um filme, né? Comecei não, né? Vi o filme da Julia Roberts com o. Ai meu Deus do céu, como é que é o nome Ah, dele? é George Clooney? George Clooney, Eu, eu, exatamente. eu lembro o Nespresso, o garoto É, Nespresso. É. Garoto Nespresso, metrosexual, né? Que É, isso, ele é ubersexual. Ele é, Ingresso para o Paraíso aí, que é um filme aí que tá nos cinemas, né? Minha esposa queria assistir e tal. E uhum. aí é uma comédiazinha romântica, bem mamão com açúcar, né? Bem tranquilona. Então, mas assim, ao que se propõe, né? Depois vai vir a crítica aí dela. É. Depois vai vir a crítica completa aí. Mas eu também tô vendo aquela Periféricos lá, né? Teve mais um episódio daquele seriado novo Hum, aí do Prime, uhum. e de ficção. Tá bem interessante esse, eu tô gostando também. E tem um filme aí que tá na fila pra eu ver. Tem que assistir esse aí da Apple TV Plus também, do Raymond and Ray, Uhum, uhum, que uhum. que é com o Ian McGregor. Tô interessado aí, tô curioso pra ver. E vamos ver no que vai dar. E É uma você? O argumento parece bem legal. Pois é, Pois é. rapaz. Eu confesso que eu tô assim, gente, eu tenho que. Eu não sei o que fazer, porque tá aparecendo coisa, né? Tá vindo coisas pela janela, né? Porque tem esse nada novo no front. Então, só um parênteses, né? Eu tô em João Pessoa, maravilhosa João Pessoa e tudo, e aí você olha assim, tudo bonitinho e tudo, e aí vê o filme, olha pela janela e vê o mar, e vê o filme e fica assim, cara, realmente é pedrada, realmente é tudo o que eles estão falando mesmo, né? E, cara, excelente, cara, excelente, muito bom, assim, eu confesso que eu parei na metade, mas eu já fiquei, eu acho que realmente tá dentro do que eu esperava, né? Um padrão de filme que eu acho que sim, é o educativo, né? Ah, tem o Argentina 1985, né? Que é outra pedrada, né? E aí, só que é com Darim, é excelente e tudo e tal, né? O cinema argentino dando show aí, né? Mas aí eu queria, né, para não ficar uma coisa tão pesada, né? Aí eu já coloco o Lower Decks, né, e tal, que, cara, tá excelente, muito engraçado. A galera Trekker tá pirando, tá? E realmente, cara, que convite para conhecer esse universo, né? Tá excelente, cara, tô curtindo demais. Tem também o Andor, que agora tá engatando mesmo, e a gente já tá chegando no 10º episódio, aí vai terminar a primeira temporada. Tem o Dropout, que eu comecei e curti pra caramba. Cara, que história maluca. Tem um Si que eu já. Assim, eu ando meio devagarzinho, mas a gente vai. E o Rocksmith, que eu tô de férias, então o projeto tá de férias também. Mas tudo isso tá chegando, gente. Se não aparecer mais coisa de outros lugares, né? Pelo amor de Deus. Mas estamos. Eu tô curtindo, tô curtindo. Tá divertido demais, cara, né? Isso aí.
E é isso aí, gente. Então, concluímos mais um episódio, né? Vou agradecendo aí, Mike, pelo esforço aí. Brigadão mais uma vez, moleque. Né? Nada. Vamos aí. E esse aqui é um podcast do nosso projeto aí, né? Do blog, Mexido Digital. .com ou .br, né? né? E esse aqui é o nosso podcast, né? O Baião de 2 Bits, onde a gente expande um pouco o conteúdo, né? Esse podcast a gente está distribuindo tanto no YouTube, né? Pocket Cast, Amazon Music, Spotify, né? E a gente vai tentando expandir aí na medida do possível cada vez mais. Então, estamos escutando aí recomendações, cara, né? Se vocês tiverem algum comentário, pode comentar lá, que a gente vai tentar, na medida do possível, aí, atender o que der, né? Isso aí. É isso aí. E é isso aí, então, moleque. Então, boa semana e vamos que vamos, né? Vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima. Opa!